Oi, oi! Sejam muito bem-vindos. Aqui, professora Vanessa Biagi, Prof. Van, do canal Alfaletrando com Van Biagi, e essa é uma série para gente falar de história. Se te interessa, então vem, escuta que eu te conto. E nessa primeira sequência de vídeos, falaremos sobre um assunto muito importante da história: a Primeira Guerra Mundial. Nessa sequência, teremos 5 tópicos importantes: La Belle Époque, causas da guerra, o estopim da guerra, dinâmica da guerra e os efeitos da guerra. Será uma sequência com 5 vídeos em que falaremos desse importante fato na história mundial. Só vem! Quer compreender esse importante fato histórico? Então escuta que eu te conto. Mas antes, roda a vinheta. Simbora, meu povo! E senta que lá vem história. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Para que a gente possa compreender esse importante fato histórico, a gente precisa primeiramente compreender alguns tópicos. Vamos aqui nesse vídeo falar sobre o primeiro deles, a Belle Époque, da calmaria ao caos. Antes de 1914, os padrões culturais e a política governamental do mundo ocidental ainda eram ditados pela aristocracia europeia. E a Europa continuava sendo o grande farol que guiava o mundo. É importante aqui fazermos um parênteses para explicar o significado de aristocracia. A palavra aristocracia tem origem grega e significa aristos, melhor, e cracia, poder. Desta maneira, aristocracia significa literalmente o governo dos melhores. Formada por um grupo de pessoas distintas do restante da sociedade, e esta distinção se daria através da linhagem, da riqueza e da herança. Por isso, recebem o nome de aristos, os melhores indivíduos de uma sociedade, ou, no caso grego, cidades-estado. Fecha parênteses. Na Europa, a Inglaterra progressista e liberal era comandada pelas famílias aristocráticas que controlavam as riquezas e a política. A França ainda estava sob influência de homens portadores de grandes títulos, como condes e barões. A origem das principais riquezas do país ainda provinha dos tradicionais propriedades rurais familiares. O progresso científico trouxe um otimismo sobre o futuro, junto com um sentimento de superioridade. Essa noção de apogeu, de invencibilidade e a crença em um futuro maravilhoso reservado pela ciência e pela tecnologia se estenderam desde o final do século XIX até 1914. Esse período ficou conhecido como Belle Époque, expressão francesa que significa bela época. É importante nos atentarmos para algumas características deste período: a formação dos grandes impérios coloniais,
em que o imperialismo europeu construiu grandes domínios territoriais, expandindo seu poder a outros continentes, como África e Ásia. O determinismo racial, em que a ciência passou a ser influenciada pela ideia de superioridade, levando ao desenvolvimento equivocado e mal conduzido de disciplinas como medicina, antropologia e fitologia. Tivemos também as reformas urbanas, em que os espaços públicos foram revitalizados, foram construídas largas avenidas e grandes prédios com intensa atividade nas ruas, bares, praças e locais de diversão. Além disso, tivemos ainda a inventividade e o avanço técnico, em que, pela primeira vez, se aperfeiçoava o sistema de comunicações, buscando ao máximo facilitar o contato entre os pontos distantes do mundo. Outro avanço significativo foram as melhorias das condições médico-sanitárias. E não podemos deixar de destacar ainda desse período que vivia-se em um período de paz, ou seja, um período sem guerras entre as grandes potências da época. Precisamos abordar também o fato do nacionalismo e militarismo. O nacionalismo é um conjunto de ideias e sentimentos relacionados com a unificação de um território, Estado. Na Europa, o nacionalismo foi o responsável pela adoção de Estados nacionais com vieses democráticos e constitucionais, deixando de lado os regimes monárquicos. E no final do século XIX, com diferentes países competindo por uma soberania tecnológica, territorial e cultural. A expansão militar e a conquista de colônias reafirmava o potencial de um país, estimulando a rivalidade externa. Então, no final do século XIX e início do século XX, essa corrente nacionalista trouxe um período chamado de paz armada, um momento com características pacíficas, mas que resultou em um processo bélico extremamente violento e agressivo. Era o início da Primeira Guerra Mundial. Não perca o nosso próximo capítulo dessa sequência de vídeos, em que falaremos sobre as causas da guerra, o pré-guerra e a formação das alianças. Curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal e não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau!